Fala aí, pessoal, tudo bom? Terminamos as aulas de bioquímica, vamos começar as nossas aulas de citologia, o estudo da célula. Para começar, vamos à definição básica de célula. O que seria uma célula? A célula é a unidade básica da vida, é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Todos os seres vivos, até onde se sabe, são formados por células, de acordo com a teoria celular e com a teoria do Schrödinger, que eu já falei para vocês lá na primeira aula do que é a vida, correto? Estou adicionando aqui mais uma definição que achei super interessante, que está no livro de biologia Campbell, que é esse que está aparecendo aí do lado, que diz que célula é a coleção mais simples de matéria que é capaz de viver. Olha só que frase filosófica. Um conjunto de matéria que é capaz de viver. É isso que é uma célula. Então, dentro desse conceito, nós temos que entender que existem seres vivos unicelulares e seres vivos pluricelulares, né? Unicelulares formados por uma única célula, pluricelulares formados por várias células. Só que quando eu falo em pluricelulares, pode ser com meia dúzia de células ou pode ser com cerca de 10 a 60 trilhões de células, como o corpo humano. Uma outra curiosidade é que as células são formadas por cerca de 10 mil diferentes tipos de moléculas. Tem noção do que é isso? 10 mil diferentes tipos de moléculas compõem uma célula. Estou falando de tipos, não estou falando de quantidade. Um outro fator importante que temos que saber é o seguinte: o crescimento de uma célula depende da relação entre a sua área e o seu volume. E por que eu estou falando isso? Porque a área de uma célula cresce ao quadrado, enquanto que o seu volume cresce ao cubo. Ou seja, existe um limiar em que a célula começa a crescer, 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 e aquela área superficial não consegue conter mais aquele volume em expansão. Sendo assim, a menor célula que você vai encontrar, ela terá cerca de 1 micrômetro cúbico, enquanto que a maior célula que você vai encontrar, ela vai ter cerca de 1000 micrômetros cúbicos. Mas o que seria então um micrômetro? Vamos tentar entender a escala de tamanhos? Você sabe que a nossa unidade básica de medida é um metro, correto? Se você pegar 1000 metros, você tem 1 quilômetro, né? Mas se você pegar esse metro e dividir por 100, você vai ter 1 centímetro. Se você dividir por 1000, você vai ter 1 milímetro. Estão compreendendo essa escala de relações? Continue dividindo agora. Pegue 1 milímetro e divida em 1000 partes. Cada uma dessas partes será 1 micrômetro. Pegue o micrômetro e divida em 1000 partes. Cada uma dessas partes será 1 nanômetro. A nanotecnologia, a nanociência, ela lida com materiais nessa escala. E se você pegar um nanômetro e for dividindo, você vai ter outras escalas menores ainda, mas nós não vamos trabalhar com elas na biologia. Agora vamos imaginar objetos extremamente pequenos, na escala de milímetros ou até mesmo na escala de micrômetros. Como é que nós podemos enxergá-los? A visão humana consegue enxergar objetos ou partículas com uma resolução de no máximo de 0,2 milímetros de distância. Mas o que seria a resolução então? Se eu pegar dois pontos e for aproximando um do outro, qual é o limite que a sua visão consegue enxergar esses dois pontos como sendo ainda dois pontos, né? Se você olhar para o céu à noite, por exemplo, e você observa estrelas, qual é a distância mínima entre uma estrela e outra para você enxergar ainda sendo duas estrelas? Qual é a distância, qual é o limite em que essas duas estrelas vão se unir e vão ser enxergadas como se fosse uma estrela só? Estão entendendo? Existe um limiar em que a nossa visão começa a enxergar dois pontos como um só. E esse limiar é 0,2 milímetros. Partículas que estiverem mais próximas umas das outras do que 0,2 milímetros serão enxergadas como apenas um ponto. Esse é o limite da resolução humana. Então qualquer célula ou qualquer objeto microscópico que está abaixo dessa escala vai ser enxergado como um ponto só. Então como podemos fazer para ampliar essa resolução? Simples, você já deve estar imaginando, né? Nós criamos os chamados microscópios. O primeiro microscópio foi criado em 1590, por acaso por dois oculistas, duas pessoas que vendiam óculos, chamados Hans Janssen e seu filho Zacharias Janssen. Eles fizeram uma brincadeira um dia, juntando duas lentes para ver se eles conseguiam ampliar ainda mais os objetos e conseguiram. Eles teriam criado o primeiro sistema de microscopia do mundo sem querer e se divertiram fazendo isso. Ao longo dos anos de 1600, esse microscópio, essa técnica que junta duas lentes, foi sendo aprimorada, obviamente. E quando chegou em 1665, apareceu um britânico chamado Robert Hooke, que juntou esses dois tipos de lente e criou o primeiro microscópio composto capaz de observar materiais biológicos. E o que ele fez? Ele pegou um pedacinho de cortiça. Cortiça é um material que é muito utilizado para fazer rolhas, quadros de avisos, né? Que são provenientes da casca de uma árvore, um tecido chamado suber. Abordaremos isso quando falarmos de botânica. O que o Robert Hooke conseguiu observar é uma imagem como essa que vocês estão vendo. Ele observou pequenos espaços vazios, né? Essas estruturazinhas assim, que parecem pequenos espaços vazios. Ele não sabia o que significava aquilo, mas
espaço vazio em latim é chamado de célula. Então ele resolveu batizar isso como células. Ele disse que a cortiça era formada por células. Olha só que coisa. Ele estava observando, na realidade, a parede celular dessas células vegetais, porque todo o citoplasma e o núcleo teria ido embora nesse momento. Então, naquela época, de fato, eram espaços vazios. Só que muito tempo depois, foi se descobrindo que dentro daquele espaço tem muitas outras coisas, como citoplasma, moléculas, organelas, etc. Em 1674, um outro pesquisador, um holandês dessa vez, chamado Anton van Leeuwenhoek, nome difícil de pronunciar, não é? Ele começou a observar células vivas pela primeira vez. Ele observou embriões de planta, glóbulos vermelhos ou hemácias, espermatozoides e até mesmo alguns pequenos protozoários, os quais ele chamou de animalúnculos. Ou seja, na cabeça dele eram pequenos animaizinhos microscópicos. E daí surgiu o nome protozoário, né? Protozoário, animais primitivos. Daí em diante a história é muito longa, foram muitos pesquisadores, cada um deu a sua contribuição. Não vem ao caso falar de todos aqui agora. Vou apenas ressaltar que em 1838, Schleiden e Schwann criaram a teoria celular, que já mencionamos na primeira aula sobre o que é vida. Agora vamos entender um pouquinho o funcionamento do microscópio óptico atual. Essa lente que vocês estão vendo aí é a chamada lente ocular. Ocular justamente porque é onde você coloca o olho. Um microscópio como esse é um microscópio monocular, porque só tem um ocular. Mas existem também microscópios binoculares, ou seja, com duas oculares. Essa estrutura que vocês estão vendo chama-se canhão. Aí está a haste de sustentação do microscópio, o revólver que gira as lentes objetivas e as lentes objetivas. A maior parte dos microscópios ópticos atuais, usados em laboratórios de escolas ou de pesquisa, possuem 4 tipos de lentes objetivas. Uma pequenininha com uma faixazinha vermelha, que corresponde a um aumento de 4 vezes, uma um pouco maior com uma faixa amarela, que corresponde a um aumento de 10 vezes, uma maior com uma faixa azul, que corresponde a um aumento de 40 vezes, e uma, a maior de todas, com uma faixa branca, que corresponde a um aumento de 100 vezes. Como normalmente o aumento de uma ocular é em torno de 10 vezes, o aumento total do microscópio é a multiplicação desse valor, 10 vezes da ocular, pelo valor da objetiva. Então, 10 vezes 4 aumenta 40 vezes, 10 vezes 10 aumenta 100 vezes, 10 vezes 40, 400 vezes, e 10 vezes 100 aumenta 1000 vezes. Sendo que essa última, ela exige um cuidado especial. Ela exige normalmente que se pingue uma gota de óleo de imersão entre a lâmina a ser observada e a lente objetiva. A gente vai falar disso mais adiante. Vale ressaltar também que algumas oculares têm aumento de 20 vezes. Então você dobra todos esses aumentos que eu falei. Só que quanto mais você amplia essa magnificação, o aumento da imagem, mais você perde em resolução. Os bons microscópios, eles têm que ter não só uma magnificação grande, como também uma boa resolução. Senão, que nem microscópios de brinquedo, microscópios de plástico, que você às vezes compra numa loja de brinquedos, eles vêm com um aumento de 1000 vezes. Aí você fala, uau, eu vou enxergar muita coisa aqui. E não enxerga, porque apesar da magnificação ser alta, eles não têm resolução. Os pontos próximos não conseguem ser distinguidos facilmente, entende? Uma outra coisa que você tem que observar é que quanto mais você aumenta a sua magnificação, menor é o campo visual da sua amostra. Então vamos pegar um exemplo de um binóculo ou de uma luneta. Se você olhar pela janela do seu prédio ou da sua casa, a paisagem à distância, você vai conseguir ver bastante coisa. Mas se você colocar uma luneta ou um binóculo nos seus olhos, apesar da magnificação aumentar e você enxergar com muito mais detalhes, muito mais resolução, pontos que estão muito distantes, né? Você olha para uma montanha, você vai conseguir observar árvores, você vai conseguir observar animais passando lá, o teu campo visual diminuiu, você enxerga muito menos daquela amostra. O mesmo acontece com o microscópio. Então, dependendo do que você quer observar, se é uma coisa mais ampla, tem que ser uma magnificação menor. Se é uma coisa mais específica, você coloca na magnificação maior. Entenderam? Essa outra estrutura que vocês estão vendo aí é chamada de mesa ou platina. E essas presilhas que vocês estão vendo aí servem para prender a amostra, como será mostrado mais adiante. Essa lente logo abaixo da mesa é chamada de condensador e, como o nome diz, ele condensa o raio de luz que está passando por ali. Um diafragma é uma estrutura que abre e fecha, como de uma máquina fotográfica, para poder ajustar a quantidade de luz que atravessa. Quanto mais luz entra, o seu contraste diminui. E o que seria o contraste? O contraste é a capacidade que você tem de distinguir pontos claros e escuros. Se tem muita luz, você não vai conseguir distinguir muito bem esses pontos. Agora, quando você reduz a quantidade de luz ao fechar mais o diafragma, você está aumentando, normalmente, o contraste da sua imagem. Dependendo do que você quer observar, é melhor assim. Agora observe esses parafusos aí.
O parafuso maior é chamado de parafuso macrométrico, que move a mesa do microscópio para cima e para baixo, aproximando ou afastando a amostra da lente objetiva. Então vai aumentar ou diminuir a magnificação. Esse parafusinho menor é chamado de parafuso micrométrico, que você vai usar para fazer o quê? Um ajuste mais fino. Às vezes você encontrou já o que você quer observar, mas ainda está um pouquinho desfocado? Dá uma leve ajustada no parafuso micrométrico. É para isso que ele serve. Aí vocês estão vendo um espelho. Nos microscópios mais antigos, a luz era refletida por um espelho. Hoje nós temos iluminadores, lâmpadas mesmo que são abastecidas por eletricidade. Nós temos aí o pé, ou a base do microscópio, e o parafuso do Charriot. Charriot é aquelas presilhinhas que elas vão se movendo para lá. Você consegue mover a amostra da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da frente para trás, de trás para frente, para você mudar o campo visual, para você achar o ponto que você deseja observar naquele material em questão. Um microscópio como esses consegue ampliar de 1000 a 2000 vezes, como eu falei. Essa é a sua magnificação. Mas qual é a sua capacidade de resolução? A resolução média de um microscópio óptico está na escala de 2 micrômetros, ou seja, eu amplio a resolução do olho humano de 2 milímetros para 2 micrômetros. Estão percebendo como aumenta? Existem alguns que podem chegar até 0,2 micrômetros de resolução, mas são mais difíceis e mais caros de se encontrar. Se você observar um material biológico a fresco, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento, ele muitas das vezes não tem contraste o suficiente para perceber os detalhes, as nuances de uma célula. Porque o material biológico, quando é observado ao microscópio, ele tem que ser extremamente fino. Raciocina comigo. Se uma fonte de luz emite uma luz, essa luz atravessa o material e chega até os seus olhos, eu não posso colocar nenhum objeto muito denso entre a fonte de luz e o seu olho, senão você vai barreirar a luz e você não vai enxergar nada. Então qual é a solução? A amostra tem que ser cortada em fatias extremamente finas. Existe todo um procedimento para isso. Você primeiramente desidrata o material, coloca um conservante, que é chamado de fixador do material, para ele não se decompor. Você vai utilizar uma espécie de inclusão em resina ou outros materiais, bloquinhos como estão sendo vistos aí na imagem. E aí existe uma máquina chamada de micrótomo, como essa que está aparecendo aí, que vai cortar fatias com micrômetros de espessura. Então essas fatias são tão finas, mas tão finas, que a luz começa a atravessar elas e você consegue enxergar colocando o seu olho no ocular do microscópio. Só que ao fazer isso, o material fica tão fino que ele perde sua coloração, ele fica transparente, então perde o contraste. Estão entendendo? É por isso que a maior parte dos materiais biológicos observados em microscópios ópticos precisam ser contrastados. Você precisa usar diversos tipos de corante para poder aumentar o contraste desse material. Existem vários tipos no mercado, não vou ficar citando eles aqui. E existem também outras técnicas que permitem melhorar o contraste da sua imagem. Vamos então a alguns exemplos de microscópios para entender isso melhor? Esse primeiro daí é um microscópio de campo claro, ou seja, o microscópio que a gente está falando até o momento, em que observa um fundo com a luz. O microscópio de campo claro pode ter o seu contraste ampliado se você usar os corantes como nós falamos ainda agora. Esse outro aí é o microscópio de campo escuro, que como o nome diz, a diferença é que o campo dele é escuro. Então algumas amostras sobressaem-se melhor sobre esse campo de fundo escuro do que se fosse um de campo claro, como essas que vocês estão vendo aí agora. O estereomicroscópio, por sua vez, é um microscópio que muitas vezes é conhecido nos laboratórios como lupa, porque ele é como se fosse uma lupa mesmo, bem grandona, que amplia bastante a imagem para você trabalhar com materiais na sua superfície. Você não vai cortar o material, você vai observar a superfície dele. Então, por exemplo, é muito bom para quem trabalha com botânica, para quem trabalha com zoologia. Vou pegar uma mosca, vou botar ali para observar a asinha dela, ou o grão de pólen de uma planta, o estame, enfim. O microscópio invertido, como o nome diz, ele inverte a posição da luz e do condensador, como vocês estão vendo aí. O objetivo dele é observar frascos bem grandes, como estes frascos de cultura de célula que vocês estão vendo aí na imagem. A luz atravessa eles e atinge a ocular que está ali embaixo agora. O microscópio petrográfico, nós não vamos falar muito aqui porque ele é mais usado em petrografia e mineralogia, campos que estão relacionados à geologia. Tem até biólogo que utiliza, mas não é nosso propósito principal. O microscópio de polarização é aquele em que colocamos um filtro polarizador entre a amostra e a objetiva. E um outro filtro polarizador, que é chamado nesse caso de analisador, entre a objetiva e a ocular. Eles são usados para observar materiais birrefringentes. Como assim birrefringente? Que tem dois tipos de refração. Para vocês compreenderem melhor isso, é só imaginar que algumas ondas têm um sentido de polarização, elas viajam nessa polarização, e tem ondas que viajam assim, neste outro plano de polarização. Ao colocarmos o filtro polarizador,
Uma dessas duas ondas, ou a vertical ou a horizontal, é bloqueada. Então o que acontece? Você só consegue observar a luz que atravessa em um desses sentidos, sendo bloqueada todas as outras. Isso é muito bom para vocês observarem materiais birrefringentes, como eu falei. O tecido muscular é um material birrefringente, por exemplo. Colágeno, DNA, espermatozoides também têm propriedades birrefringentes e podem ser muito bem visualizados com esse tipo de microscópio. Esse outro aí é o microscópio de contraste de fase. O que ele faz? A luz desse microscópio, ao atravessar o material, gera diferentes índices de refração. Materiais que são mais espessos, mais densos, tendem a ter menores índices de refração, enquanto materiais menos densos têm maiores índices de refração. O que isso vai provocar no caso na imagem? As porções que são mais densas vão gerar imagens mais escuras e as porções menos densas imagens mais claras. Qual o objetivo disso? Isso é excelente para observar materiais vivos, porque se você tiver que passar por todas as etapas de processamento, desidratação, fixação, etc. e tal, o material biológico morre, né? Então, se você quer observar uma célula viva, um espermatozoide, um protozoário, por exemplo, processar esse material não vai dar certo. Então, você usa microscópio como esse para observar células vivas. Entenderam? Existe também o microscópio de contraste interferencial, também chamado microscópio de Nomarsky, por conta de um pesquisador que criou a chamada óptica de Nomarsky. Resumindo, ele só elimina alguns efeitos de halos, uns halos coloridos, que são gerados como um defeito daquele outro microscópio anterior que vocês acabaram de ver. Então as imagens acabam sendo muito mais nítidas para observar células vivas. O microscópio de fluorescência ele é utilizado para observar materiais que emitem luz visível quando são submetidos a uma rajada de radiação ultravioleta. A ultravioleta excita os elétrons desse material e eles emitem uma luz visível com um aspecto fluorescente. São muito utilizados nos chamados ensaios imunocitoquímicos, onde você observa a reação entre antígenos e anticorpos. Mas também podem ser utilizados para observar fibras nervosas, junções intercomunicantes, as junções do tipo gap, falaremos delas, e para utilizar marcadores como rastreadores de células dentro do seu organismo. Pessoal, existe ainda um microscópio confocal, de desconvolução, de superresolução, existe uma infinidade de outros microscópios. Eu não terei condições de falar de todos eles aqui. Para fechar, eu quero falar só de mais dois que são de extrema importância para a biologia. O primeiro deles é o chamado microscópio eletrônico de varredura, que foi criado em 1950. E como vocês podem ver na imagem aí, é uma máquina enorme que ocupa uma sala inteira só para ele. São microscópios de mais de $200 mil cada um. Exigem até mesmo que o operador faça um curso de especialização para operar essa máquina. Eu, por acaso, já trabalhei num laboratório de microscopia e processamento de imagens durante a minha graduação. Nesse laboratório, a gente processava o material, capturava as imagens e as processava num computador, com aplicativos muito mais precários do que aqueles que existem hoje, acredito eu. Então, nesse laboratório, eu já trabalhei com quase todos os microscópios citados aí. E, inclusive, eu fiz um curso de especialização em microscopia e cheguei a trabalhar até mesmo com um microscópio eletrônico desses. É uma máquina fantástica que emite descargas elétricas na ordem de tera-electronvolts. Vamos falar de escala de novo? 1 volt multiplicou por 1000 tem 1 kV. 1 kV multiplicou por 1000, você tem 1 megavolt. Multiplicou por 1000 tem 1 gigavolt. Um raio que cai do céu está na ordem de gigavolts. E se você pegar 1 gigavolt e multiplicar por 1000, você tem 1 teravolt. Aquele microscópio trabalhava com descargas de elétrons na ordem de tera-electronvolts. Tem noção? Era tão quente que a gente precisava utilizar nitrogênio líquido para seu resfriamento. E por que esse microscópio usa uma descarga elétrica tão intensa? Porque ele não tem lente e tampouco utiliza raios de luz. A luz é substituída por um feixe de elétrons e a lente é substituída por um campo magnético que vai fazer com que os elétrons sejam desviados da mesma forma que uma lente desvia a luz, regulando então a distância focal. Esses elétrons, depois que são regulados por essas lentes eletromagnéticas, atravessam o material e atingem uma placa de fósforo no fundo do microscópio. Nessa placa brilha uma imagem fosforescente daquilo que os elétrons encontraram no meio do caminho. Se eles são bloqueados, a imagem fica mais escura e se eles passam direto, a imagem fica mais clara, gerando o contraste na imagem que vocês estão vendo aí. Pelo fato do microscópio eletrônico ser um equipamento eletrônico e estar conectado a um computador, essas fotografias que vocês estão vendo são possíveis. E qual é a resolução desse microscópio? Se o óptico consegue ampliar a resolução humana para cerca de 2 micrômetros, esse consegue ampliar para 2 nanômetros. Dizem que alguns podem chegar até mesmo a 0,002 nanômetro, o que é incrível, mas perde-se totalmente a resolução. E aí também não tem muito o que se observar. Uma outra questão do microscópio eletrônico
é que as fatias são processadas e cortadas da mesma forma que o microscópio óptico, só que são utilizados metais pesados, como por exemplo o tetróxido de ósmio, para poder fazer o quê? O contraste da imagem. O tetróxido de ósmio bloqueia feixes de elétrons. E não preciso dizer que essa substância é extremamente tóxica. Então o processamento por microscopia eletrônica não permite observação de células vivas, infelizmente. Todas as organelas celulares de importância foram detectadas após o invento desse tipo de microscópio. Tempos depois, foi criado um segundo microscópio eletrônico, mas dessa vez chamado de microscópio eletrônico de varredura, como esse que vocês estão vendo aí na imagem. Esse eu não cheguei a trabalhar com ele não. Como ele funciona? Dessa vez você vai observar a superfície do material e não um corte histológico. No microscópio eletrônico de varredura, como eu falei, ele funciona igual ao óptico, você tem que cortar fatias. Só que em vez de um micrótomo, é um chamado ultramicrótomo. É uma máquina que corta fatias muito mais finas do que a anterior. Já no microscópio eletrônico de varredura, não. Você pega o material biológico como ele se encontra e cobre ele com uma camada de metais. Normalmente uma finíssima camada de ouro. E por esse motivo é um processamento extremamente caro, né? Dá para entender, né? O feixe de elétrons faz uma varredura por completo em cima da superfície desse material e excita os elétrons da superfície desse material, fazendo com que novos elétrons sejam emitidos e são captados por um detector que leva esses impulsos elétricos a um computador. O computador, por sua vez, recompõe essa imagem, mostrando o aspecto tridimensional da amostra, como essas imagens que vocês estão vendo aí agora. Vale aqui ressaltar dois outros termos de interesse para a gente na microscopia. O primeiro é o chamado de artefato. O que seria um artefato? São erros que dá na amostra mesmo, às vezes, né? Se um tecido rasgou, sujou, alguma coisa ficou mais corada do que devia, vai gerar estruturas observadas tanto no microscópio óptico quanto no eletrônico que não condizem com a realidade. Os artefatos são muito mais comuns na microscopia eletrônica do que na microscopia óptica. Uma outra curiosidade interessante é que conforme a microscopia eletrônica foi avançando e os microscópios foram ficando cada vez mais potentes, né, cada vez com maior nível de ampliação, você foi saindo da escala das organelas e entrando na escala molecular mesmo. Então a microscopia passou a ser muito associada à bioquímica, porque você passou a enxergar agora proteínas, moléculas de DNA, coisas que não dava para ser enxergada até então. Bom, com isso eu fecho todas as técnicas mais importantes que nós precisamos saber para a observação de materiais biológicos. Porém, tem duas coisinhas mais que eu gostaria de dizer antes de entrarmos na citologia propriamente dita. A primeira questão é que as células observadas são de dois tipos, células procariontes e células eucariontes, ou também chamadas de células procarióticas e eucarióticas. A célula procarionte diz respeito às células bacterianas. E por que ela tem esse nome? O termo cário vem do grego que significa núcleo. Então, procarionte é um ser que não tem núcleo formado ainda. É algo prévio à formação, à origem do núcleo. Na prática, essas células têm o seu DNA, o seu material genético, disperso no citoplasma e não tem nenhuma membrana envoltória envolvendo ela. Já as células eucariontes vem do grego que significa com um verdadeiro núcleo. Esse eu significa verdadeiro. São células que apresentam uma membrana envoltória ao redor do material genético. E esse envoltório é chamado de carioteca. Então grava isso. Se o ser vivo, se a célula viva tem carioteca, o ser é eucarionte. Não importa se ele é uni ou pluricelular. Já se esse ser não apresenta carioteca, ele é um ser procarionte. E normalmente não, todos eles sem exceção são unicelulares. O segundo conceito que eu quero trabalhar aqui, antes da gente começar a citologia, são as diferenças entre células animais e vegetais. Uma célula vegetal apresenta uma parede celular além da membrana plasmática. Nós vamos ver a diferença dessas duas estruturas em breve. Uma célula vegetal também apresenta cloroplastos, que são organelas que permitem que essa célula realize fotossíntese, algo que nós veremos daqui a algumas aulas também. E por fim, células vegetais apresentam vacúolos de suco celular extremamente grandes. Não é que célula animal não possa ter vacúolo, algumas têm, mas as células vegetais são muito grandes e armazenam substâncias, como veremos mais adiante. Células animais, por sua vez, apresentam lisossomos e centríolos, organelas que também não são presentes nas células vegetais. Por enquanto, você não precisa memorizar essas curiosidades todas. Nós vamos falar sobre elas pontualmente nas próximas aulas. Então encerro aqui a nossa aula introdutória de citologia. Então, se você gostou dessa aula, dá aquele like aí para ajudar a gente, clica no sininho para receber as atualizações e continue acompanhando, porque na próxima aula nós falaremos sobre a membrana plasmática, a sua estrutura molecular, as suas funções, além de algumas estruturas acessórias. Continue com a gente e vamos seguindo, que ainda tem muita coisa legal para a gente ver aqui nesse canal, tá bom? Valeu, galera! Até a próxima e um grande abraço!